Muito bem, nós falamos aqui da UBS do Jardim Irapuru. Estamos ao lado do Dr. Renato Luchiari Baraldi, ele que é angiologista e cirurgião vascular. Doutor, é o dia dedicado ao combate e prevenção à trombose. E eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre essa doença e quais são as causas que ocasionam em trombose, doutor. Difusora 91,3 FM, a rádio que você vê. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Ivan. Bom dia a todos aí da rádio que nos ouve e nos assiste, né? Que agora tem imagem lá no aplicativo. É a rádio que você vê agora. Exatamente. É um tema bem interessante, é um tema que preocupa bastante a população. E então eu achei muito boa a iniciativa da difusora, né? De promover uma informação maior, né, para a população, visto que há muita desinformação em relação a esse tema, né? Então, como o próprio nome diz, trombose, a palavra vem de trombo. Trombo nada mais é do que um coágulo sanguíneo, tá, que se forma dentro do vaso, obstruindo a passagem do sangue. Isso é uma situação que o nosso organismo trabalha de maneira dinâmica. O nosso organismo o tempo todo está coagulando o sangue e limpando o coágulo, coagulando e limpando o coágulo. Isso é uma ação dinâmica do nosso organismo. Então, o nosso organismo ele tem, dentro da sua característica, formar coágulos, né? Por quê? Porque senão a gente morreria de hemorragia. Então, a formação de um coágulo, de um trombo, também pode ser uma atitude de defesa do nosso organismo. Vou dar um exemplo aqui, antes de falar especificamente da trombose. Quando você faz um corte na sua pele, você só para de sangrar porque houve um coágulo. Houve, entre aspas, né, uma trombose naquele lugar. Houve um trombo para parar o sangramento. Então, a trombose nem sempre é maléfica, mas a doença trombose em si, essa sim, ela é maléfica e é perigosa. Quando que ela se forma? Quando o organismo, por diversos fatores, que depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, causa um coágulo que não se dissolve. Esse coágulo ele prende na parede do vaso, seja ele uma veia, seja ele uma artéria, e impede a passagem do sangue. E disso aí, então, vem as consequências, que são os sintomas e as complicações que podem ocorrer do quadro de trombose. Quais são os cuidados com a trombose, doutor, para se evitar uma trombose? Ok. Depende de qual trombose a gente está falando, né? Como eu disse para você, nós temos a trombose do sistema venoso, que é a mais comum e que a população está mais habituada a ver. E tem também a trombose do sistema arterial, que ela é menos comum, mas ela é mais grave. Então, de um modo geral, tudo que você fizer para melhorar o desempenho circulatório, e aqui nós vamos falar especificamente da trombose das pernas, né? Que é a parte que eu mais cuido. Tudo que você fizer para melhorar o sistema circulatório, você vai proporcionar uma defesa do seu organismo para isso. Por exemplo, caminhar é um excelente exercício, tá bom? E ele não é que ele combate, não é quem caminha não vai ter trombose, mas você vai dificultar a formação dos coágulos, porque você vai aumentar a velocidade do sangue, e com isso ele vai agir como agente protetor. Numa viagem longa, por exemplo, você vai de ônibus lá para a cidade do Ivan, lá no Maranhão. É no Maranhão que você é, não é? Então. Aí você vai de ônibus. É uma viagem onde você vai ficar muito tempo sentado, muito tempo parado, né? E você, então, necessita, durante essa viagem, ficar levantando, dando uma caminhada ali dentro do ônibus, exercitando os pés. Essas são algumas das formas. Isso a gente está falando da parte física, vamos dizer assim, né? De vez em quando deitar, dar uma descansada, colocar a perna para cima também ajuda na prevenção da trombose, ok? Então é atividade física, elevação das pernas, né? O controle da obesidade é uma coisa muito importante, porque existe uma alta associação entre obesidade e desenvolvimento e aumento do risco da trombose venosa profunda, tá bom? O abandono do cigarro, tá? Que ele age. Nas mulheres, né? O uso de anticoncepcional, ele tem uma certa relação no desenvolvimento. Não é tanto quanto as pessoas pensam, mas existe uma certa relação, tá? E eu acho que da parte de prevenção, quando a pessoa fizer uma cirurgia, por exemplo, ela deve andar o mais rápido possível, porque quando a gente fica acamado, a gente deixa o fluxo do sangue mais lento.
E isso faz com que a chance de formar um coágulo fique maior. Então, hoje em dia, existe uma série de ações preventivas, como uso de medicamentos, eu falo em relação às cirurgias, né? Como uso de medicamentos, posição que o paciente fica, máquinas que fazem a compressão da musculatura, tudo para diminuir o risco da trombose. Já nas tromboses arteriais, os principais fatores que a gente tem que ter de prevenção é abandono do tabagismo, controle rigoroso da hipertensão e do diabetes, tá? E atividade física também. Doutor, quais são os tratamentos para essa doença? Ok. O tratamento vai estar diretamente ligado com a causa, tá bom? Então vamos falar aqui da trombose venosa, que é a mais corriqueira, né? A trombose arterial já é mais rara, então a gente vai se preocupar mais com a questão da trombose, né? Vale ressaltar, quando a gente fala de trombose venosa, é a trombose da veia, tá? Que é, se você me permite eu falar os sinais antes de falar o tratamento. Então, quais são os sinais que a pessoa tem que ficar preocupada para ela suspeitar de uma trombose? Então, a trombose, como eu disse, ela obstrui o fluxo da veia. A veia, ela tem a missão de carregar o sangue das extremidades em direção ao coração. A artéria, ela leva sangue do coração para as extremidades. E não existe veia-artéria. Ou é veia ou é artéria. É um termo muito comum que as pessoas falam, eu tive um problema na veia-artéria. Não tem veia-artéria. Ou é veia ou é artéria. Então, falando da trombose de veias, que é o mais comum, né? Então, a pessoa vai começar a sentir uma dor, normalmente na batata da perna. É uma dor que começa fraca e vai aumentando com as horas. Associada a isso, ela vai ter um inchaço. Normalmente, num membro só. Trombose nas duas pernas é uma situação muito rara. É raríssimo da gente ver trombose venosa nas duas pernas ao mesmo tempo. Então, como que a pessoa vai ficar alerta? Vamos supor que ela teve uma viagem que ela foi daqui para São Paulo de ônibus e nem se mexeu. 5 horas, 6 horas de viagem. Ela começa a ter uma dor na perna, a perna começa a inchar, é uma perna só, é um sinal de alerta. Você dificilmente você vai ter a trombose, ela espontaneamente, você vai ter geralmente um fator associado àquilo, né? Então, por exemplo, é a viagem prolongada, é a pessoa que fez uma cirurgia grande, por exemplo, cirurgia de estômago, uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, que aumenta bastante o risco, uma cirurgia ginecológica e principalmente as cirurgias ortopédicas. Então, após uma cirurgia ortopédica, ou mesmo sem ser uma cirurgia, por exemplo, foi jogar bola lá, quebrou o pé, aí fica com uma bota lá, ou com uma imobilização. Aí, depois de uns dias, começa a perna inchar, é um sinal de alerta para a gente pensar na questão da trombose venosa, né? Então, voltando especificamente no que o Ivan me perguntou, que é sobre os sintomas, inchaço, que pode ser um inchaço agudo, rápido, ou pode ser em alguns dias ir aumentando, a dor na perna, que também vai aumentando, tá? E uma certa dificuldade, principalmente quando põe a perna para baixo. Por quê? A gente vive num planeta onde existe a lei da gravidade. E a tendência é tudo ir para baixo. Então você precisa de ajuda para subir alguma coisa, né? Se você precisar puxar uma água do poço, você precisa de uma bomba. E nós não temos uma bomba no pé. Na perna, a bomba que nós temos é o nosso andar, o nosso caminhar. Então quando a perna fica inchada porque ela tem uma obstrução, quando você vai caminhar, você vai forçar e aquilo vai doer. E colocar a perna para baixo também vai dificultar ainda mais o retorno do sangue e inchando mais e causando mais dor. Bom, o senhor já falou aqui dos tipos, né, de trombose que existem, são dois, né, que é o venoso e o arterial, né? Agora vamos, doutor, quais os tipos de trombose que o senhor já falou. Agora, qual é a prevenção que podem ser tomadas a fim de prevenir contra a trombose? Eu acabei não respondendo, você me perguntou do tratamento, né? Ok? Então, posso falar do tratamento? Pode falar. Então, tá bom. O tratamento, como eu disse, vai depender da causa. A trombose venosa, por mais impressionante que ela pareça, porque a pessoa vê a perna dela inchada, dolorida, né, muito sintomática, ela não tem um alto risco de perda de membro, que é a principal preocupação das pessoas. Tá bom? A gente trata a trombose venosa não é pelo risco em si do membro, mas em si o risco da complicação principal, que ficou muito famosa também por causa da questão do Covid, que é a tal da embolia no pulmão. Como que ocorre a embolia no pulmão? As nossas veias são um sistema de irrigação, cano, como se fosse um cano de uma casa. E ela,
não tem local de parada. O sangue sobe, um fluxo contínuo, passa para o coração, do coração é jogado no pulmão, para o pulmão oxigenar aquele sangue, para depois voltar para o coração bombar o sangue oxigenado. Um coágulo dentro de uma veia, ele pode se desprender, ele pode se mobilizar. Vamos supor, atrás do joelho, tem uma veia lá, grossa. Aí faz um coágulo atrás daquele joelho. O movimento de andar, ele pode liberar esse coágulo e entupir no pulmão. É muito mais grave isso do que só o problema na perna. E por isso que a gente trata a trombose, para evitar complicações locais, que seriam a perda da funcionalidade das veias, para evitar complicações, que seria o aumento dessa trombose daquele lugar que ela está. Por exemplo, se você não tratar, ela pode ir do joelho e formando coágulo chegar até na virilha, por exemplo, ok? E principalmente para prevenir a complicação que é a embolia pulmonar, que é muito mais grave. O tratamento é feito com medicação. Essa trombose é feita com medicação. São chamados anticoagulantes. Existem vários. Existem as heparinas, que são antitrombóticos. Existem os anticoagulantes. Tem um muito conhecido aí, que é bem antigo, que é o Marevan, tá? Que ele é uma cumarina, semelhante ao veneno de rato, né? Mas ninguém está dando veneno de rato para a população, é remédio mesmo, né? E tem os novos anticoagulantes, que são, hoje em dia, melhor indicado, apesar de ter um custo maior, mas hoje já barateou bastante, fica um custo acessível e com menor risco de complicações do tratamento. Em relação ao tratamento da trombose arterial, normalmente o tratamento da trombose arterial é cirúrgico, porque você acaba tendo que fazer uma cirurgia que a gente chama de revascularização. Popularmente a pessoa conhece como ponto safena. Ponto safena pode ser feito no coração e pode ser feito na perna. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, a safena ela não tem nada a ver com o coração. A safena é uma veia da perna, porque eu recebo bastante paciente no consultório e tem medo de ter ponte safena na perna, tem medo de mexer na safena e vai mexer no coração. Não, a safena é uma veia da perna que foi descoberta por necessidade, que ela poderia ser retirada do local e ser implantada para substituir a veia do coração, e o mesmo pode ser feito pela veia da perna. Mas isso é um assunto muito comprido para a gente poder falar um outro dia, né? Especificamente sobre isso, tá bom? Certo? Bom, doutor, ainda em relação em caso de dúvida, sempre é bom procurar um médico para examinar e ter um diagnóstico preciso, é isso? Infelizmente, a população brasileira tem hábito de automedicação. Eles se automedicam para tudo, né? Diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Eu sei que fala o ditado, mas eu vejo assim que tem muito mais de louco do que de médico, porque existem medicamentos que são perigosos de manipular, principalmente os anticoagulantes. Então, como as pessoas ouviram falar por aí que tratamento de trombose vai lá e toma um remedinho de nome tal, as pessoas têm tido o hábito de ir na farmácia já começar a tomar um remédio sem saber da indicação, né? Então, muito cuidado com a automedicação, com o tratamento. Eu acredito ainda que o médico tem uma grande utilidade, né? Apesar do autoconhecimento da população, ainda tem, a maioria das situações, você precisa de uma análise crítica de quem tem conhecimento. O tratamento da trombose venosa, que nós falamos aqui, pode até ser feito por um clínico, ok? Mas o ideal é que a pessoa realmente procure um cirurgião vascular. Nós temos aqui na cidade, não tem só eu, temos mais 2 ou 3 cirurgiões vasculares de ótima formação, de ótima qualidade, são amigos meus, colegas, a gente trabalha junto, né? Então, qualquer cirurgião vascular que a população precisar aqui na cidade vai estar muito bem servido. Doutor, o senhor frisou bem essa questão da automedicação, preocupa vocês, profissionais médicos, né, da área da saúde, que é muito comum. A pessoa sente uma dor no ombro, né, ou no braço, já toma um anti-inflamatório. Uma dor na perna, é dor muscular, mas eu vou tomar um anti-inflamatório para dar uma melhorada. Quer dizer, a classe médica, ela não recomenda as pessoas a fazer essa automedicação, né? É sempre bom procurar o médico primeiro. Na verdade, a gente tem que analisar alguns aspectos. Eu entendo que muitas vezes falta aquele profissional para a pessoa procurar de uma maneira de urgência, né? As nossas unidades de saúde, principalmente nas cidades do porte de Fernandópolis, né, da nossa região, dificilmente você vai ter aquele profissional especializado na porta de entrada da unidade de saúde. Então, às vezes a pessoa fica intimidada de procurar a unidade de saúde, vou esperar muito, não sei se vai ter um atendimento e tal, mas aí faz uma coisa pior, que é procurar uma pessoa que nem formação médica não tem.
Porque apesar de a gente ter ótimos farmacêuticos na nossa cidade, né? Em geral, quem atende a população é aquele trabalhador da farmácia, né? E não o farmacêutico. Eu não digo que eles estejam fazendo isso rotineiramente, principalmente nos casos de trombose, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui sobre a automedicação, que eu acho uma coisa muito perigosa, né? Em relação à trombose, você vê, não é só a trombose em si. Pode ir para o pulmão, a pessoa pode ficar internada em UTI. Então, nunca é bom a gente se automedicar, né? Doutor, nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco no programa Rotativa no Ar, da Rádio Difusora 91,3 FM. E fica a dica aí, a sua mensagem final, para as pessoas tomarem bastante cuidado, porque é uma doença perigosa, mas que tem tratamento. E com esses sintomas que o senhor falou aqui, o senhor recomenda às pessoas que procurem a orientação médica, é isso, né? A entrevista foi muito esclarecedora, viu, doutor? Sim, todo sintoma, ele pode estar relacionado com uma doença grave ou com uma doença simples. É lógico que vários pacientes já me procuraram no meu consultório, ou mesmo no ambulatório público que eu faço de cirurgião vascular ali no CISARF, me procuraram com dores na perna achando que era trombose e não era. Então isso graças a Deus, é mais comum do que comum, né? Porque eu acabei esquecendo de falar, a incidência da trombose venosa ela é cerca de 60 pacientes a cada 100 mil habitantes, né, por ano, ok? E, então não é uma doença que é muito prevalente, vamos dizer assim, né? Mas tem que estar sempre alerta e evitar essa automedicação. Eu só queria colocar um detalhe que fui até pesquisar para ver em relação à vacina de Covid e trombose, ok? Existiu um tempo atrás aí um alvoroço na sociedade sobre a questão da vacina, que vacina estava dando trombose, né? Estudos recentes que eu fui pesquisar agora, o índice de trombose por vacina da AstraZeneca, que é aquela que ficou mais famosa, estava dando trombose, são 8 casos por 1 milhão de pessoas vacinadas. Ok? Enquanto, se você for ver a estatística de índice de trombose por viagem prolongada, é 21 por milhão. Se você for ver o índice de trombose por uso de anticoncepcional, não é só o anticoncepcional, né? Além de outros fatores que pode estar associado também, é bem maior que isso. A população em geral, ela tem um índice de trombose de 9 a 11 por milhão. Ou seja, eu e você temos mais chance de desenvolver uma trombose do que uma pessoa que toma a vacina da AstraZeneca. Então, não tenha medo. É lógico que um ou outro caso pode estar relacionado, eu estou falando que não. Mas a chance é muito baixa. Então, eu queria incentivar a população que, se for por medo de trombose, não precisa ter, pode tomar vacina. Legal, tá aí. Ó, gente, não adianta pôr culpa na vacina. Doutor Renato, foi sempre um prazer renovado falar com o senhor. Muito obrigado pela participação. Obrigado, um abraço aí para todos que estão aí no estúdio, né? Eu sempre escuto, né, a difusora. Quando eu vou para o meu horário de almoço, né? Aquele horário de almoço, eu sempre estou escutando lá a difusora. Eu escuto, né? Porque eu ouço no rádio ainda, né? Mas assim, eu queria parabenizar vocês por essa nova fase aí da Rádio Difusora, tá bom? A comunicação de vocês é muito boa e sempre que precisar eu estou à disposição. Aí os ouvintes perceberam que o doutor Renato fez uma menção ao meu querido estado, Maranhão, né? Se você for viajar para o estado do Ivan, o Maranhão, é porque ele ouve o Rotativo, pessoal. Aí no estúdio sempre brinca com o colega aqui, né? Bom, nós conversamos então com o doutor Renato Baraldi, que é angiologista e neurocirurgião vascular, cirurgião vascular, desculpe, né? É realmente um profissional abalizado e ele atende aqui no postinho, na UBS aqui do Uirapuru, falando sobre essa doença que acomete, não só aqui no Brasil, viu, gente? É uma doença no mundo, mundial, né? E o dia 16 é o dia de combate e prevenção à trombose. Com imagens do repórter cinematográfico Samuel Leite, nós conversamos com o Dr. Renato Baraldi sobre trombose. Ivan Gomes, Rádio Difusora 91,3 FM, a rádio que você vê.